noite, Sérgio, aqui, Pedro Babuzo da CBN Vale, aqui do outro lado, né? Boa noite, boa sorte, inclusive boa estreia aqui do São José, mas infelizmente sem a vitória, empate sem gols novamente da área do Vale. Como é que você analisa esse resultado de 0-0 São José e Santo André? Boa noite. Boa noite. A gente teve uma semana de conhecimento de perfil, né? E a gente procurou colocar uma forma um pouco mais dinâmica, com alternâncias, mas que a gente tinha uma expectativa que o poder de fogo seria melhor. Poderia ter sido melhor. Por quê? Porque pressa contra o adversário que colocou muita gente e jogou de uma forma única o jogo todo, em contra-ataques, em preenchimento de espaço. Quando a gente não termina situações como essa, você propicia um adversário fazer o que se fez. Mas eu entendo que nós tivemos nas mudanças aí um controle do jogo. E nós começamos a construir alguma possibilidade, que eu entendo que uma vantagem numérica mudaria tudo, mas a partir do momento que você não atinge isso, você sempre dá uma expectativa ao adversário, ou seja, o adversário trocou os homens de frente. Eles continuaram com a mesma forma, com o mesmo entendimento, e eu acho que nós tivemos aí um controle melhor. Nós não fomos efetivos, mas nós tivemos um controle melhor. O João passou a ter controlado melhor o jogo, a dobra com o Franco passou a ter um pouquinho mais de consistência, e aí a gente criou uma situação ou outra que poderíamos ter feito o gol, mas ainda não o necessário, talvez, para que a gente vencesse. Quando você precisa do resultado, aí você tem que insistir, persistir até a coisa acontecer. E, invariavelmente, a gente acabou oferecendo um contra-ataque ou outro, isso gera desgaste. A gente falou que os zagueiros sofreriam um pouco mais, mas, de uma certa forma, a maneira pela qual a gente teve na semana, eu entendi que houve o volume e o entendimento do trabalho que precisa acontecer já colocado no jogo, mas a forma tática, as peças que vão fazer, a maneira pela qual, quando você tem um jogador ou outro, principalmente os homens de frente, precisam oferecer, porque são jogadores que enxergam o espaço, então eles precisam ter a opção para jogar. E às vezes a gente esperou fazer essa escolha para isso. Então, não houve a sintonia que poderia propiciar melhores conclusões, mas como foi uma coisa muito recente dentro do contexto todo, eu tenho que dizer que eles procuraram fazer o melhor, entregaram tudo que eles podiam, poderiam ter vencido mesmo assim, mas é evidente que a competição, aquilo que a torcida espera, e acho que todo mundo tem como expectativa na competição, é evidente que você precisa ser mais robusto, ter mais consistência, ter uma definição maior, para que a gente consiga fazer o resultado que nós todos estamos querendo construir. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Franco. Aqui Marcos Campos, Rádio Cultural FM, também Rádio Clube, aqui à sua esquerda. Durante a semana você destacou que conhecia já o elenco do São José, principalmente muitas classificatórias para você, como por exemplo o próprio Franco que está do seu lado, o Léo Santos e afins. Hoje, no jogo de hoje, podemos dizer que deu para ter uma dimensão melhor do elenco à disposição? E esse é o elenco mesmo? Já dá para pensar em reforço ou ainda está muito cedo? Boa noite. Boa noite. É muito cedo para você. Na verdade, é que existe muita opinião formada, né? De vocês, da torcida. Quando você chega, você tem que observar no dia a dia o que de verdade você precisa para melhorar. Um atleta que pode melhorar o contexto, um atleta que precisa ser mais efetivo. Eu acho que nós temos jogadores aqui que têm números de carreira, e alguns aqui especificamente. Então, o processo de continuidade, de longevidade numa equipe, às vezes faz com algumas peças especificamente queiram realizar a jogada de forma individual, né? Quando você tem pouco espaço, às vezes oferecer o companheiro ou você oferecer a opção para receber a bola passa a ser alguma coisa altamente importante. Isso eu percebi no jogo. Então são situações que a gente precisa colocar em treino. Óbvio que a conversa, o entendimento é importante, mas você fazer na prática, fazer o jogador entender que é importante, que eles já são conhecidos, a forma de jogar, todo mundo vem com a informação. Então quando você tem a recorrência ou o hábito de fazer muita coisa similar, você já dá um entendimento ao adversário. Você precisa variar, você precisa ter uma maneira de se comportar que propicie melhores coisas acontecerem. Quando você tem peças chegando, você tem características de jogadores que obviamente tem que se agregar naquilo que se espera, às vezes você tem que rever aquilo que você faz. Então, isso faz parte de trabalhos táticos, isso faz parte de dinâmica, de volume, e se você me perguntasse qual a melhor maneira da equipe jogar, hoje nós teremos que ter 12, porque aí o time está totalmente preenchido, totalmente adequado. Quando você desguarnece algum setor, ou você quantifica, você cria, não terminando a jogada, uma margem para o adversário.
Então a gente precisa adequar, os jogadores precisam entender que funções de jogo é o que o jogo pede, o que o time pede quando você quer ganhar, e não aquilo que o adversário está te propondo. Então sai da zona de conforto, entrega mais, transpira mais e inspira mais. Esse é um processo mesmo que dure menos no jogo. Aí a gente faz as trocas, procuramos fazer, acho que houve uma melhora, mas a gente precisa ser mais contundente, precisa ser mais efetivo, uma palavra muito usual, mas que a gente criou situações para ser uma escolha, o terço final para ser. E por alguma razão, ou escolha ou não aconteceu no número suficiente para poder vencer. Boa noite, Sérgio. Com as substituições que você fez, com o tempo que você teve para conversar com os jogadores no intervalo, deu para ver que o time melhorou. Né? Tem a impressão que o time no segundo tempo embalaria. Por que aqueles 10 minutos iniciais não se prolongaram um pouco mais? Característica dos atletas, ou seja, quando você põe um atleta no jogo, no caso específico foi o João Gabriel que entrou, o jogador precisa ser muito municiado. E, obviamente, ele chama a atenção, ele começa a ter marcação mais próxima. Se é importante ou interessante ele entrar para congestionar mais e depois sair, ou recuar um pouquinho para alguém penetrar. Eu acho que esse momento do jogo, ele precisa, essa alternância, essa variação precisa acontecer. Aí você tem a aproximação dos apoiadores, você joga no campo do adversário e você tem o controle, você precisa criar variações de penetração. E nem sempre isso aconteceu. Então, eu acho que é um processo de trabalho, de persistência, de insistência e de consistência. Ou seja, o jogador precisa ser muito municiado, ele precisa entender que quando isso ocorre, ele vai ter marcação, saber fugir disso e colocar o companheiro em boas condições. Então, essa é a leitura de jogo. Jogador inteligente, jogador de bom recurso, entende, faz isso. Mas mais do que isso, precisa ter informação, a gente vai mostrar isso a eles e trabalhar para que isso aconteça. Se eu ficar dando uma explicação, não, a gente tem que chegar após o jogo dizer o que acontece, mas durante a semana mostrar um caminho diferente daquilo para que a gente não repita, não reedite isso. Sérgio, aqui é o Pedro Elias da TV Vandivale. Queria que você falasse agora um pouquinho fora do jogo, o reencontro com a torcida do São José, como é que foi para você, né? Passou um fio pela cabeça, e se o Franco puder falar também sobre o time ainda não ter feito gols nessa Série D, é algo que já começa a preocupar também, os motivos para isso. Bom, o encontro foi muito legal. Primeiro que me receberam super bem. Por quê? Porque tem essa expectativa de tudo aquilo que a gente traz. E isso me dá uma pressão pessoal maior, né? Porque a gente quer tirar o máximo possível, mesmo com pouco tempo, a gente quer, se sente na obrigação de retribuir isso. Isso me deu muita satisfação. Eu já tive uma história bacana, então a lembrança vem, as histórias, as pessoas comentam, e o sentimento que eu tenho é que a gente precisa adequar e melhorar sempre. E para que isso ocorra, a gente precisa saber que essas peças que estão chegaram e aquelas que permaneceram, tinham construído bons resultados. E eu não vejo aqui, assim, terra arrasada. Eu vejo muitas possibilidades e às vezes você tem insegurança em relação a sair da zona de conforto e produzir alguma coisa e criar dentro do contexto um erro. Se você está protegido, você começa de novo. Se você tem dificuldade, você tem que encontrar no companheiro o teu apoio necessário. Então esse é um processo que a gente vai estar conversando sempre, trabalhando muito. Mas eu insisto, cara, acho que competição, torneio de acesso, torneio nacional, você precisa ter persistência e insistência até as coisas boas acontecerem, porque isso gera desgaste no adversário. Eu acho que o Santo André cansou para defender o jogo. Por isso que a gente criou e melhorou no segundo tempo. Porque chegou uma parte do jogo, eles fizeram a escolha, empate está bom para mim, não vou arriscar mais. E aí você precisa ter contundência, você precisa ser efetivo, você precisa variar situações, um arremate, um cruzamento no fundo do campo, presença de gente na área, um rebote mais perto. Eu acho que eles tiveram, no primeiro tempo, muita vantagem nisso. Era uma escolha, mas tiveram muita vantagem. Por isso que eu digo que às vezes você ter uma equipe com um número maior, você preencheria, mas se você não tem, você tem que criar uma estratégia, um posicionamento, principalmente quem não esteja no momento do jogo com a bola, participando dela, para que tudo que aconteceu que não funcione, você já tenha um primeiro socorro. E a gente algumas vezes não ofereceu isso pela pressa, pela ansiedade de fazer as coisas acontecerem. Então, são detalhes que individualmente cada um deles tem a oferecer. Só que conjuntamente o adversário não sabe, e ele não vai te oferecer, você tem que construir, forçar isso a acontecer. Então, essa é a maneira pela qual eu vejo onde a gente precisa melhorar inicialmente, muito pouco para me formar uma opinião, mas a impressão do jogo foi essa, o adversário deu essa possibilidade de jogo, e jogando em casa você precisa construir
ou ter volume suficiente para que você construa a possibilidade de vencer mais do que foi. Boa noite a todos. Eu acho que de um modo geral a gente melhorou esse jogo. A gente teve um controle maior e a gente produziu algumas situações ofensivas, né? E a gente acabou calhando naquilo que o Sérgio está falando da eficiência. Eu acho que a gente ainda não fez um gol, né, na competição e hoje, especificamente, a gente pode dizer, de um time que não estava fazendo gol, a gente teve umas 3 a 4 chances claras. Eu tive 3 chances que poderia ter sido transformada em gol, né? Eu posso sair daqui chateado por não ter feito, ou posso sair daqui com o sentimento, nos 2 primeiros jogos eu não tive essa chance, né? Então eu acho que eu vou sair mais com o sentimento de que nosso time melhorou, assim, ofensivamente, precisa melhorar muito, né? Muito, mas com o sentimento que eu vou ter novas chances e a gente vai fazer o gol. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Franco. Paulo Ricardo, Telecâmara de São José dos Campos. Pegando um ganchinho que você deu na última resposta sua, Sérgio, que é a expectativa da torcida que te traz uma responsabilidade, né? Naturalmente, a torcida estava com uma esperança que o time desempenhasse melhor no jogo de hoje, voltasse a ganhar, e no final acabou que não encontrou o caminho das vitórias. De que maneira que essa pressão, né, acaba impactando também das vitórias não virem dentro de campo, para esse desempenho também do time, não sei o que vocês esperam, tanto você quanto Eu penso assim, essa pressão faz parte de qualquer carreira de um atleta profissional de futebol. Então ele não pode levar isso para o campo e justificar dessa forma, né? Eu não vejo assim, principalmente quem está vivenciando dentro do campo isso. A minha expectativa é de melhorar isso, de construir solidez, de construir nas ações individuais uma evolução, no entendimento dos atletas, na mudança que precisa acontecer, né? Isso é fato. Então, se a gente for buscar os melhores momentos do campeonato, desde quando a gente se enfrentou, foi Copa Paulista, é uma equipe que incomodava muito. Mas a gente fica recorrente, fica repetitivo e fica previsível às vezes. E quando as competições maiores vêm, se você não se estabelece, se você não consegue se impor, você permite ao adversário, dentro do que for aquilo que se pretenda fazer, que ele seja eficiente. O Santo André fez uma escolha que eles não foram efetivos, mas eles construíram situações para isso. A defesa foi muito bem, né? Mariel foi muito bem, a zaga foi muito bem, porque foi exposta em dados momentos. E deu a consistência, ou correu o risco para que na frente fosse melhor. Então, quando você não tem isso, você precisa equilibrar isso. Jogando em casa, é sempre mais... você sempre corre um pouco mais de risco se você não controla tudo. Mas você tem mais possibilidades, você tem mais a bola, você cria mais situações. Então esse equilíbrio especificamente faz parte. E esse equilíbrio é com peças, é com jogador. Não sei se você precisa buscar. A gente precisa melhorar, identificar aqueles que nós temos aqui e tirar deles mais. Eu acho de verdade que nós temos muito bons jogadores. O elenco do São José é muito bom. Só que quando é cobrado, ou quando foi cobrado, esse processo todo de pressão que eu não sou simpático a isso, porque você só sofre pressão se você permite que as coisas ocorram. Você vence o jogo, entrega tudo de melhor que você tem, você faz o adversário ficar pressionado no jogo, você tem chance de ganhar. Então, trazer para si uma responsabilidade que é de todos, ou dele individualmente na melhor escolha, é transferir. Aí não é o cargo que o profissional deva ter. Mas eu acho que assim, o pouco tempo, tudo que nós fizemos, o Franco deu uma analogia agora, a gente não conversou ainda sobre isso. A semana foi muito bacana, o volume foi maior, a intensidade foi maior. Eu acho que eles já estão entendendo, eu acho que tudo aquilo que precisa, a gente precisa melhorar individualmente naquilo que cada um é melhor. O atacante tem que ter presença, ele tem que estar lá, o jogador que cria, o individual, que vai no fundo, ele precisa ser mais eficiente. Se a gente conseguir repetir isso e fazer as escolhas para que isso possa ocorrer, eu acho que você melhora tudo, você tem um resultado, você tem a vantagem numérica. Se você, por alguma razão, não cria isso tudo, você cai no erro no penúltimo passo, como o Franco disse agora, na escolha final. Então, esse talvez seja aquilo a ser discutido fora, né?
que antecede o trabalho, levado para o trabalho e assimilado no jogo. E você não tem um ano para fazer isso. Você tem mais uma semana e que vai necessariamente tem que ser melhor para o próximo jogo, independente contra quem seja, em casa, e a gente precisa ser melhor. Vou fazer uma pergunta agora para o Franco. Aqui. Vou responder a dele ali. Tá. Eu acho que futebol ele é detalhe, né? É muito detalhe. Por exemplo, a gente teve uma chance ali no primeiro tempo. Se a gente tivesse transformado ela em gol, eu acho que o jogo ficaria um pouco mais simples, né? Então, assim, o detalhe nesse momento não está nos favorecendo. Né? Nesse momento, não. Mas quando a gente consegue minimizar isso, trabalhando forte, melhorando, criando uma identidade, eu acho que hoje já deu uma amostra de uma forma de jogar que a gente vai implantar. Então, se a gente, diante disso, a gente continuar fazendo, persistir, né? Insistir nisso e trazer um resultado positivo, eu creio que essa pressão, hoje que é uma pressão, sim, ela vai se transformar em incentivo, talvez no momento oportuno, e a gente vai crescer na hora certa no campeonato. Franco, agora perguntar para você, né? Você que está fazendo seu terceiro jogo com o São José, e você foi um atleta muito pedido até mesmo pela torcida do São José para essa Série D do Campeonato Brasileiro, até mesmo pelo que você fez na Santista esse ano e também no ano passado. Mas agora pensando, né? Fazer uma análise, eu queria que você fizesse também uma análise sua vestindo a camisa do São José, o que você tira de você desses 3 jogos, e agora o jogo de sábado contra a Inter de Limeira, que é dito aí um dos principais times do grupo do São José, porque disputa a primeira divisão paulista e tudo mais, é um time inclusive vem fazendo também uma boa Série D. Como é que você analisa você com a camisa do São José e também esse próximo jogo da Águia do Bairro? Eu acho que o meu desempenho está crescendo. Nesse jogo já consegui produzir um pouco mais na questão da organização do time, na questão defensiva, na questão ofensiva. Tive algumas chances, né, dentro da minha característica de presença de área, de ser participativo ofensivamente, tive mais chances. Eu creio que isso vai com o passar do tempo, isso vai ser cada vez melhor para entregar aquilo que eu vim aqui para entregar, né? Como eu disse, a gente está num trabalho de construção. Hoje já se deu uma amostra daquilo que a gente vai fazer e a gente tem que crescer. Em algum momento a gente tem que crescer, em algum momento a gente tem que começar a trazer os resultados. Eu acho que tudo isso, quando começar a acontecer, vai começar a aparecer, né, o individual de cada um, e eu espero que eu possa ajudar cada vez mais a equipe. Em relação ao adversário, é um grande adversário, a gente vai jogar contra um grande time, e tem uma estrutura de trabalho do antigo treinador, que é um treinador muito, muito tático. A gente viu alguma coisa já deles em relação a isso. Vai ser um grande jogo, talvez um grande momento para a gente também fazer um grande jogo, já com um trabalho já com um lastro de tempo maior e conseguir uma grande vitória. Franco, ainda falando sobre sua leitura de jogo, eu pedi tirando uma analogia que você fez agora há pouco na entrevista coletiva, falando sobre sua característica de jogo. Ao seu ver, na sua leitura de jogo, qual foi o fator determinante que permitiu que hoje fosse o jogo que você mais conseguiu utilizar da sua característica, que é essa chegada na área? Boa noite. O meu jogo ele aparece mais quando a gente está controlando o jogo, né, que é um pouco da característica que o Sérgio gosta, um time que controla o jogo. Quando a gente está controlando o jogo, começa a se ter espaços no campo, né, ou seja, nas partes inferior da área, ou no fundo, ou uma bola que vai cruzada e volta para trás, é quando começa a sobrar alguns espaços, que é quando eu começo a explorar esses espaços aí. Eu acho então que se a gente, cada vez mais a gente desenvolver um jeito de jogar que controle o jogo, né, que é o que o Sérgio gosta, eu acho que cada vez mais vai aparecer as possibilidades. Hoje mesmo eu poderia ter feito 3 gols, né? Então, se eu tivesse a chance aqui mesmo do João Gabriel, eu errei o domínio e quase fiz o gol. Se eu tivesse chegado batendo de primeiro, eu teria feito o gol. Enfim, vai abrir os espaços, né, e a gente vai explorar. No segundo tempo teve alguns espaços desses, né, foi quando eu tive as 2 melhores chances. Continuar, cara, continuar trabalhando. Era para ter feito o gol, não fez. Futebol é detalhe, mas você não pode baixar a cabeça, tem que continuar. Eu acho que esse jeito de jogar favorece o jogo. Para finalizar, da minha parte, Sérgio, para nós é um filme que já está se repetindo, né? São 11 jogos sem derrota. Você chegou agora, não tem nenhuma condição de falar do que aconteceu antes. Mas pensando em futuro, se houver a necessidade, o Grupo Oscar lhe dá condições de trazer reforços, de dar uma reviravolta na situação, porque para
quem já está aqui faz um tempo, fica essa expectativa de que as coisas precisam ficar mais fortes em termos de elenco. Boa pergunta. Prazer muito bom te ver, viu? Não tem ideia dessas boas que eu tenho. Quanto tempo. E o que eu vejo é assim, você chegar a tiracolo um monte de jogador, eu acho que seria precipitado. E é comum acontecer isso, né? A gente chega com informações e chega com aquilo que eu conheço dos atletas que aqui estão. São jogadores que tiveram bons momentos na carreira. Jogadores que tiveram recentemente, aqueles que chegaram em outros times e foram efetivos, mas com companheiros diferentes. Então, se você quantifica antes de conhecer o que você precisa e tem, você não qualifica. Você cria ociosidade, você cria insatisfação. E eu acho que antes de mais nada, a gente precisa saber com que aqueles que estão aqui, e como o Franco falou, ele produziu melhor hoje, porque o treinador conhece ele. Só que ele conhecer com outros parceiros. E eu não sei se são melhores ou não. Os que estão aqui têm recursos, tanto é que o João colocou ele em muito boas condições. Então, assim, conhecendo no dia a dia as peças que aqui estão, instigando, provocando, como você falou, já a resposta precisa vir. Eu acho que todo jogador que joga na frente e sai do campo sem números, sem gols, ele se incomoda também. Ele não vai para casa satisfeito. Exemplo do torcedor, de vocês, de nós todos, quem não oferece tudo aquilo que ele tem como característica, ele se incomoda. É a maneira pela qual ele vai extrair e tirar isso. A gente instiga, provoca, abraça e carrega junto. É assim que a gente precisa fazer. Mostrar o caminho, não apontar o problema. Mas é dentro disso que pode acontecer alguma coisa, que a partir do momento, se necessário for, você pontuar uma peça que a gente entenda, essa peça conserta tudo, aí eu entendo que a direção não se oporia, não. Mas a gente precisa conhecer bem aqui aqueles que estão, saber que eles estão jogando, boa parte deles, uma competição inédita. O Campeonato Brasileiro é diferente. A gente, quando joga com algumas equipes, eles nos veem ou como muito superior ou muito inferior, porque eles avaliam o campeonato, a competição, e não a estrutura, o teu tamanho, a tua história. Eles avaliam o contexto, o conteúdo dentro do campo. Então, é isso que eu me apego muito. É um time que precisa se personalizar, e não importa o momento, porque o momento foi construído por todos que aqui estão. Não dá para transferir para ninguém. É personalizar e assumir essa responsabilidade, saber que às vezes o respeito que aconteceria se estivéssemos no livre não é o mesmo quando você não está. Você precisa se apresentar dentro do campo e ter um tamanho, uma personalidade, que eu acho que hoje no futebol é a coisa que menos cuida. É de você chegar e jogar, e não importa o momento, é um jogo que começa de zero, e que você precisa ter consistência, você precisa saber fazer as coisas acontecer. Para que o adversário, respeitando ou não, isso não me importa, é que a gente construa possibilidades de administrar tudo isso e ser capaz. Então, se a gente conseguir entender isso, a resposta vem muito rápida, então não precisamos ficar discutindo e debatendo. É conversar, é mostrar o que aconteceu e esperar entendimento disso e entrega. Aí, se é inspiração ou transpiração, o jogo vai se apresentar para que você saiba usar. É isso, pessoal. Muito obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado, Franco.